Muito bem, acho que estamos ao vivo. Penso que dá para confirmar que estamos ao vivo. Estamos ao vivo, Jorge. O Jorge é aqui, quem está aqui na moderação nos bastidores. Mas acho que sim. João, consegues ouvir-me bem? Consegues ver-me bem? Eu também. Portanto, está tudo em ordem. Vamos deixar as pessoas... Vou aqui ver os comentários. Pois os comentários é só... Os comentários é só no exibir. Não. Aqui. Ok, pronto. Primeiro comentário. José Ramos, muito obrigado. José, boa noite. Bom, eu vou fazer aqui uma breve introdução. Não temos aqui muita gente ainda. Estes canais são todos muito recentes. Mas eu vou fazer aqui uma breve introdução. A habeas corpus tem vindo a ser cancelada sistematicamente nas redes sociais, nos meios de comunicação social. A habeas corpus tem sido sistemático. Isto já é algo que vem de 2020 e tem-se mantido dessa forma, tem-se agravado. E a certa altura fomos também, a habeas corpus foi ganhando visibilidade, a partir de determinada altura foi recuperando visibilidade, foi definindo as suas causas e a partir de certa altura, este ano, fomos cancelados em termos bancários, ou seja, cancelaram mesmo as nossas contas e isso gerou-nos algumas dificuldades, como é óbvio, porque nós necessitamos de fazer transações à distância, quer para receber cotizações, quer para... Estão a ouvir-me? Estás a ouvir-me, João? Sim. Perfeitamente, Rito, estou a ouvir com muita atenção. Quer para recebermos cotizações e donativos, quer para levarmos a cabo a nossa atividade, que implica pagamentos, e também necessitamos também de um sistema que nos permita ter um financiamento para levarmos a cabo a nossa atividade. Por isso, quando fomos cancelados em termos bancários, isso levou-me a pensar. Nunca tinha pensado muito nas criptomoedas, mas isso obrigou-me a pensar um bocadinho, porque também já tínhamos algumas criptomoedas e já tínhamos feito alguma coisa com isso, embora os meus conhecimentos ainda sejam muito insípidos, mas levou-me a pensar. E a certa altura, penso que foi isso que aconteceu. Posso estar esquecido em relação a alguns pormenores, mas acho que a certa altura contactei o João e acho que até foi não sei se foi uma mensagem de voz ou escrita, não interessa. Na altura falaste-me nessa ideia de se seria fazível criar uma criptomoeda. Até a minha abordagem foi no sentido, isto é uma ideia completamente estúpida, mas ocorreu-me, Mas não era. É brilhante. Dentro da conjuntura ainda mais. Tenho que a partilhar com alguém e o João era a pessoa que eu conhecia, dentre outras, mas uma delas que tem um conhecimento profundo nesta área. E, portanto, eu pensava que a resposta ia de ser... é uma ideia deslocada, completamente estapafúrdia, tem juízo e pronto. Mas não, foi... A receptividade foi boa, foi bastante boa, aliás, e começámos a conversar sobre o assunto. Aliás, eu quando falei com o João, curiosamente, eu já tinha entrado aí já tinha ido ao YouTube, já tinha visto uns vídeos e já tinha feito uma moeda. Já tinha tentado perceber como é que as coisas funcionavam. Era óbvio que aquilo era um teste, era para eu tentar perceber como é que aquilo funcionava e já tinha feito. Mas pronto, a partir daquele momento começámos a conversar e a conversa tornou-se cada vez mais complexa, porque aquilo ia-se desenvolvendo e o João ia também desenvolvendo em termos técnicos
ia tendo mais ideias e eu percebi que ele ia montando a arquitetura, a estrutura, uma possível estrutura. Eu percebi que aquilo começou a ser um pensamento que lhe ocupava bastante tempo, mesmo sem eu... foi uma ideia que estava ainda muito incipiente, até que começámos a marcar reuniões. Tivemos algumas reuniões, essas reuniões foram sempre diferentes no sentido de desenvolvimento das ideias, e a ideia depois, a certa altura, ficou consolidada nos seus parâmetros gerais e mesmo em termos de detalhe, porque fizemos, eu assisti ao João, vermos efetivamente, em termos técnicos, como é que as coisas iam ser feitas, como é que ia ser feito, como é que as coisas iam funcionar em termos técnicos. O João já vai explicar, eu não estou habilitado, nem consigo explicar neste momento isso. E surgiu, e uma ideia que começou com um obstáculo, teve origem, no fundo, num obstáculo, transformou-se em algo de muito concreto e com uma grande densidade. Ou seja, isto é uma ideia com uma grande densidade. Bom, criptomoedas há muitas, e o João, melhor que eu, poderá depois falar do assunto. Criptomoedas há muitas. Eu próprio fiz uma criptomoeda seguindo os passos de um vídeo no YouTube. Portanto, qualquer um das pessoas que nos está a ouvir e qualquer outra pessoa hoje em dia podem entrar à internet e criar uma criptomoeda. Esta criptomoeda, na minha opinião, é especial. É especial devido, sobretudo, a 3 fatores. Em primeiro lugar, não se esqueçam que a habeas corpus tem sofrido, desde que a sua atividade se tornou mais intensa, tem sofrido ameaças constantes do regime de desmantelamento. E eu lancei um desafio ao regime, vamos ver quem é que será desmantelado primeiro. Porque a habeas corpus são pessoas, é um conjunto de pessoas, e, portanto, vamos ver quem é que será desmantelado primeiro. Até houve uma académica da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa que disse esse disparate. Eu nunca pensei ver uma académica, que é o caso da doutora Alexandra Leitão, dizer tantos disparates, mas ela disse esse disparate, quer cancelar habeas corpus, que o pessoal, que os malucos do Bloco de Esquerda o defendam é uma coisa, mas aquela senhora também, uma pessoa que devia ter um determinado nível intelectual, também disse um disparate. Mas acaba por ser, de qualquer forma, uma porta-voz do regime, e a habeas corpus é uma estrutura, é um conjunto de ideias, de pessoas que não são gratas ao regime. Portanto, esse é um aspecto, o aspecto de afrontar o regime. Nós não temos medo de afrontar o regime, e temos-lo feito e vamos continuar a fazer de forma cada vez mais veemente e incisiva. Esse é um aspecto. Outro aspecto é, como é óbvio, nós precisamos, a habeas corpus, precisamos de financiamento para desenvolvermos a nossa atividade. A nossa atividade tem sido desenvolvida com um financiamento muito limitado, que é gerido de forma parcimoniosa e que nos tem permitido levar a cabo ações que depois têm uma grande visibilidade. Nós fazemos mais, nós, habeas corpus, nós fazemos mais com meia dúzia de tostões, com um financiamento muito limitado, do que partidos com dezenas de deputados na Assembleia da República. Em termos de ativismo, fazemos mais do que estruturas muito financiadas, com uma grande capacidade económica. Nós fazemos muito. Agora imaginem se nós tivermos uma maior capacidade financeira. Esse é outro aspecto, é o aspecto do financiamento para podermos levar a cabo a nossa atividade. E a nossa atividade, reparem, a nossa atividade é declaradamente, porque nós não o escondemos, a nossa atividade é declaradamente contra o regime. Fazemos-lo dentro dos limites da lei, mas nós desejamos que este regime caia e que surja uma nova forma
de governo, de governação, em que o poder está efetivamente entregue ao povo, em que o poder está entregue ao povo local, em que as pessoas tenham as rédeas das suas vidas e que possam ser felizes e ter prosperidade nas suas vidas, ter filhos, ter uma família. Enfim, não vou entrar agora nesta discussão das pessoas tentarem perceber o que é que querem para as suas vidas. E, finalmente, nós também queremos, como é óbvio, também queremos que as pessoas, como na qualidade de investidores, pode ser qualquer um de nós, poderia ser eu, poderá ser o João, poderá ser a própria, o João poderá explicar isso mais daqui a pouco, poderá ser a própria Habeas Corpus também como investidora, quem tiver interesse nisso. Nós queremos também que os nossos investidores tenham rendimentos ou vejam o seu investimento aumentado, o valor do investimento aumentado em função da valorização da moeda. A moeda estará sempre associada, e isso acontecerá a partir de agora, ou sobretudo a partir do seu lançamento, que está programado para o seu lançamento em termos de oferta pública, que está programado para o dia 25 de novembro. A moeda estará sempre associada à visibilidade da habeas corpus e, portanto, haverá sempre aqui um efeito de mercado, de oferta, de procura, de psicológico, tal como há em relação a todas as outras coisas que se compram e que se vendem. Bom, feita esta introdução, tenho aqui o João Barradas, que é conhecido de muita gente. Pelo menos eu já conheço o João, provavelmente, pelo menos da televisão ou das redes sociais, desde 2020. E depois acabámos por nos cruzar nas redes sociais e conhecemos-nos também pessoalmente, como eu acabei até de referir, como é óbvio. E o João é quem, na minha opinião, tem os conhecimentos necessários para levar este projeto, que já está a acontecer, ao sucesso que desejamos. Por isso, João, muito bem-vindo. Agradeço antecipadamente tudo o que tens feito, tem sido bastante trabalhoso. É com gosto que o tenho feito. Queria-te, primeiro que tudo, felicitar por teres escolhido para o arquiteto deste projeto, desta ideia fantástica que tiveste. O timing não poderia ter sido melhor, porque nós estamos a meio de um bull market que acontece ciclicamente de 4 em 4 anos, e portanto a entrada em cena com um ICO, com uma Initial Coin Offer para esta moeda, julgo que é neste momento a perfeita. Eu penso que muita gente, é verdade, muita gente desta grande família que nós temos e a que chamamos de dissidência contra o regime e contra as coisas más que têm acontecido nos últimos anos. Penso que somos uma grande família. Para quem não me conhece, o meu nome é João Moreira Barradas, eu sou um early crypto investor, chamemos-lhe assim, e tenho feito nos últimos anos muitos conteúdos didáticos num canal, podem me encontrar no YouTube, onde eu tenho lá muito material relativo à formação sobre criptomoedas. É completamente gratuito, são livros de ler, portanto, Top Cat Master Investor. E o Rui convidou-me para ser o arquiteto deste projeto e foi com uma grande honra que aceitei e produzi a versão 1.0 do white paper, que podem encontrar na página da Habeas Corpus. E, portanto, esta versão 1.0 é, portanto, a proposta gênesis de um projeto cujos destinos estão sempre nas mãos da sua comunidade. Vamos ver. Muita gente falou durante muito tempo que a Bitcoin iria ser substituída, portanto, lembro-me que em 2017 se falava que a Bitcoin era uma tecnologia completamente obsoleta, havia agora novos protocolos, tipo Proof of Stake,
e que tecnologicamente era uma moeda obsoleta e iria cair em desuso e, portanto, outras moedas iriam substituir a Bitcoin. E a razão pela qual a Bitcoin nunca caiu em desuso, e muito pelo contrário, a Bitcoin tem valorizado cada vez mais e tem expressado a sua dominância cada vez mais, é porque isto nunca teve nada a ver com tecnologia. Como o Rui disse, e muito bem, qualquer pessoa pode criar uma criptomoeda. Né? Qualquer pessoa pode criar uma criptomoeda. Hoje em dia há centenas de milhares de criptomoedas diferentes e são todas tecnologicamente melhores do que a Bitcoin. Portanto, a Bitcoin é a tecnologia mais obsoleta, é a pior tecnologia que existe. No fundo, é o blockchain pior de todos os que existem. Se nós pudéssemos fazer uma escala de 0 a 100, o blockchain da Bitcoin estaria, em termos tecnológicos, estaria a nível 0. É o pior. Como é que é a moeda mais valiosa de todas? E a resposta é muito simples. Isto nunca teve a ver com tecnologia. Teve sempre e unicamente a ver com duas coisas: comunidade e confiança. Comunidade e confiança são tudo. Tecnologia é apenas um meio. É apenas um meio para chegar a um fim. E, portanto, este escudo da habeas corpus, o valor do escudo da habeas corpus, terá sempre intimamente ligado à comunidade, que é a nossa grande comunidade, a nossa grande família, e à confiança que existe nas pessoas que estão à frente deste projeto. Embora, eu já vou tecer algumas considerações sobre isso, este projeto tendencialmente irá se tornar completamente descentralizado. E, portanto, a própria confiança será também redundante, porque este projeto vai transitar no curto, médio prazo para um sistema totalmente descentralizado e community-driven. E, portanto, a habeas corpus, como fundadora, portanto, irá, e, portanto, a moeda será sempre o governance token dessa comunidade. Portanto, tal como os votos eleitorais contam para a nomeação dos dirigentes de empresas, de países, do que for, também as criptomoedas funcionam como o governance token dos seus próprios blockchains. E, portanto, a habeas corpus aqui parte, como a entidade fundadora, parte com uma maioria relativa, que poderá ser entre 30% a 50% do circulating supply, que poderá decidir conservar, portanto, poderá decidir conservar, mantendo os seus direitos de governança, e, portanto, e poderá até aumentar, portanto, no papel de entidade não apenas governadora, mas entidade investidora, mas depois poderá também decidir de outra forma. E, portanto, o seu papel na governação do projeto irá crescer ou decrescer consoante a política que a habeas corpus resolver adotar. E, portanto, este ICO vai colocar à partida, e com todo o direito, porque é a entidade fundadora do projeto, e não seria senão justo que nos primeiros tempos tivesse uma quantidade de tokens que lhe permitisse ter o estatuto de governadora do projeto. No entanto, este papel, portanto, este papel da habeas corpus no token cria um género de uma simbiose. Portanto, o token depende do sucesso da habeas corpus e a habeas corpus também, de certa forma, como o Rui explicou, depende do sucesso, ou parcialmente depende do sucesso do escudo. Porque se o escudo valorizar, e portanto temos todos um grande interesse em que o escudo valorize, os tokens que ao mesmo tempo dão o poder de governação do projeto a habeas corpus também valerão cada vez mais. Aí a habeas corpus entrará com um conflito consigo própria, que será manter a governação do projeto não vendendo os tokens, ou tentando obter alguns lucros e ficando cada vez menos representativa na direção desse projeto. E isso será tudo muito dinâmico e será tudo muito relacionado com esta simbiose, chamemos assim, portanto, esta simbiose que a habeas corpus terá com
com o projeto. Portanto, eu partilho aqui um slide exemplificativo. Portanto, nós depois, a posse do token irá dar privilégios, portanto, diversos na associação. Portanto, a associação poderá dar acesso a conteúdos exclusivos aos possuidores dos tokens, eventualmente futuro poder de voto nos destinos da própria associação e não só no projeto. E depois haverá também airdrops de NFTs e outros tokens que poderão ser negociados no OpenSea para quem tiver... João, isso seria um incentivo a guardar os tokens, a guardar a moeda e não... Depois, eu já lá vou mais em detalhe a isso. Okay. Aqui, agora, nós, neste momento, portanto, esses tokens terão utilidade na habeas corpus, caso a habeas corpus decida dar utilidade a esses tokens, mas esses tokens têm utilidade no próprio blockchain, no próprio projeto. Portanto, vamos ver, eu estou aqui a falar da habeas corpus enquanto membro da comunidade, que neste momento, devido à quantidade de tokens que possui, a torna também não só membro da comunidade, mas um membro dirigente deste projeto da comunidade. Claro que depois, esta simbiose entre a habeas corpus e o escudo, tal como eu represento aqui, portanto, é um ciclo. Portanto, ao mesmo tempo que o escudo valoriza, a habeas corpus vai aumentar a sua capacidade em produzir e financiar ações de maior projeção e reconhecimento, nacional ou internacional. Isso vai levar a uma maior projeção da moeda. E uma maior projeção da moeda, naturalmente, vai levar a que mais investidores investam nela e que leve à valorização. E, portanto, isto é um modelo que nem é nada que seja inventado de novo. Isto são coisas que já estão muito estudadas e muito verificadas. Já aconteceu em ciclos anteriores. E, portanto, é muito natural que apostar nesta simbiose entre a entidade fundadora e a moeda, numa fase inicial do crescimento da moeda, possa levar esta moeda a um crescimento muito significativo. Naturalmente, a habeas corpus depois aí poderá ter também, portanto, juntando o útil ao agradável na sua decisão de vender alguns dos tokens que possui, poderá tirar lucros e também estabilizar a moeda para impedi-la que cresça de forma muito exponencial. Mas isso depois tudo terá a ver com a governação que a moeda terá. Mas ela terá sempre um valor intrínseco relacionado com o respaldo, porque todo o valor colhido durante o ICO, portanto, durante a pré-venda desta moeda, irá ser utilizado como respaldo. Portanto, eu até poderia partilhar aqui um gráfico, e que é aquilo que eu estimo que seja o gráfico do que eu espero que venha a ser o crescimento da moeda. E claro que isto não é uma bola de cristal, mas isto, baseado em modelos anteriores, seria muito... provável que acontecesse algo, portanto, deste género, como eu estou aqui a partilhar. Portanto, os fundos que nós vamos escolher durante o Initial Coin Offer irão respaldar o próprio valor intrínseco da moeda. Isso não significa que a moeda, a dada altura, instantaneamente ou momentaneamente, não possa negociar nas exchanges descentralizadas a um valor temporariamente inferior ao seu valor intrínseco do respaldo. Mas o que será normal de acontecer é que, devido à especulação e até atingir a sua maturidade, ela venha a ter muita volatilidade. E, portanto, depois do lançamento, depois da abertura dos mercados, poderia mesmo acontecer situações de risco em que a moeda poderia já ter valorizado imenso face ao ICO inicial e pessoas poderem estar... pessoas que, portanto, tendo a moeda sido vendida ou distribuída a um preço de 1000 escudos por cada 5 euros, ela poderia eventualmente mais tarde chegar a valores muito mais altos e pessoas que a comprem depois no mercado distribuído poderiam, nessa altura, estar sujeitos ao risco e, portanto, isso a partir daí entramos na especulação e é como qualquer outra criptomoeda. Mas neste processo, e claro que o mundo inteiro está aberto ao investimento na moeda, portanto, como eu há bocado falei, a projeção não será apenas nacional, mas também internacional, porque nós não conseguimos impedir quem quiser comprar, compra. O mercado é completamente distribuído. Não há forma, e isso é o que também nos incentivou
a criar este projeto é justamente que ninguém pode interferir com o mercado, ninguém pode interferir com estas moedas. Tu falavas há pouco que tiveste esse problema com o congelamento das tuas contas. O cancelamento mesmo. Foi mesmo cancelamento. E a verdade é que nós, em breve, poderemos querer ir beber um copo à noite e quando vamos pagar o copo, dizem-nos que temos que fazer pré-pagamento da bebida que vamos beber e depois dizem-nos que o cartão de crédito não funciona porque diz aqui que largámos umas larachas no Facebook e, portanto, agora estamos proibidos de beber álcool durante um mês e, portanto, não vamos beber o segundo. Ou porque fizemos uma viagem ao fim de semana até ao Gerês e fizemos mais do que 400 km e, portanto, agora já não podemos abastecer o carro de gasóleo ou de gasolina porque já consumimos os créditos de carbono que tínhamos. E, portanto, aqui esta moeda surge. Nós não queremos propriamente substituir o euro, nós não estamos aqui para substituir o euro, nós não queremos substituir o euro coisa nenhuma. Nós o que não queremos é ficar de mãos atadas sem ter um meio de pagamento alternativo, sem ter uma solução que nos possa, portanto, salvaguardar e que quando nos consiga, portanto, desarrascar em bom português de conseguir fazer o pagamento que tivermos que fazer se tivermos a nossa conta de euros temporariamente congelada ou definitivamente congelada. E, portanto, este é o verdadeiro racional que nos levou a apresentar este projeto. Já agora, João, essa questão e foi aqui colocada já, houve alguém que colocou, não vou agora ver aqui procurar nos comentários, mas eu notei aqui, houve alguém que colocou aqui uma questão relacionada com... Sobre o anonimato, estou ali a ver, as transações serão privadas ou transparentes, será essa? Não, é outra mais política, relacionada com o resgate da soberania monetária. Bom, isto é uma pergunta que se calhar eu poderei responder, não é assim tão técnica. Bom, para resgatar a soberania monetária do país é necessário que haja um regime instituído que o faça, não é? Portanto, existem exemplos de países em que existem no fundo estados paralelos. São situações de tensão ou em alguns casos de guerra civil. Não é o nosso caso, a habeas corpus também não está envolvida nesse tipo de atividades, mas pretendemos declaradamente que este regime caia e que seja substituído por outro nos termos que eu referi há instantes, que eu descrevi há instantes. Portanto, resgatar a soberania monetária implica uma mudança de regime. E é óbvio que existe, e eu próprio sou o autor de uma romantização à volta do escudo, porque essa romantização tem que existir. Nós temos que romantizar as coisas que são sérias, porque é uma forma de lhes conferirmos, emprestarmos algum dinamismo, mas eu tenho a noção absoluta dos limites que nós temos e, portanto, um deles é o limite de não estarmos em posição de fazer substituir o euro pelo escudo criptomoeda. Portanto, isso era uma pergunta que cai mais na minha alçada, que eu vi ali acima, que é do Jorge Pinto, ter feito aqui muitas perguntas. Vamos responder a todas. Nós não interpretamos mal, Jorge, estamos aqui para responder às perguntas. Se tiver paciência, vai ver todas as suas perguntas respondidas. Bom, devolvo aqui a palavra ao João. Eu ia fazer outra pergunta, que era sobre a volatilidade da moeda. Essa volatilidade, pelo que eu percebi, pode ser negativa, no sentido de levar a moeda a um pico e depois de praticamente levar a um valor muito baixo. Existe alguma forma de enfrentar esse risco? Esse risco, portanto, vai sendo diminuído à medida que vai havendo mais liquidez. Portanto, porque a Bitcoin é justamente uma das moedas com menos volatilidade, justamente porque é um ativo tão líquido que, entre todas, é aquela que sofre menos volatilidade. Mas
isso depois tudo vai depender do respaldo, né? Do respaldo que a gente vai ter. Repara, se houver muita demanda, e aqui essa volatilidade, como é que é de pôr esta questão? Se a moeda ficar só dentro da nossa comunidade e houver muito pouca procura, muito difícil a moeda vai cair abaixo do preço de lançamento. Isto porque a moeda é respaldada com todos os fundos escolhidos durante o lançamento. E, portanto, supõe que a moeda começa a negociar a um preço abaixo dos 5 euros por 1000 escudos. Imagina que a moeda estava a negociar a um preço de 1 euro por cada 1000 escudos. Naturalmente a moeda está subvalorizada, porque muito facilmente era possível resgatar, portanto, ir à liquidity pool e resgatar mais ouro do que o valor que está a ser transacionado pela moeda. O que nós não conseguimos impedir é, se houver uma explosão de interesse por parte até de interesse internacional, nós não conseguimos impedir que a moeda abandone o respaldo, faça um depeg completo do respaldo, passe para uma escala logarítmica de preço muito acima, onde este respaldo que nós temos aqui em baixo já não consegue respaldar o preço lá acima. Naturalmente, a entidade governadora pode sempre impedir que essa especulação absurda aconteça. Mas corre o risco de perder os 30% ou 40% ou 50% de tokens que tem na sua mão e que depois já não vai ter direitos de voto para poder governar o projeto. Ou seja, a habeas corpus pode impedir que o preço passe para um nível que fique completamente desapegado do respaldo. Portanto, o respaldo já não consegue ser travão para as quedas daqui para baixo. Repara, o respaldo consegue ser travão para as quedas do preço de lançamento abaixo do respaldo. Mas o respaldo não vai conseguir ser travão para as quedas que ocorreram lá em cima. Ok? A menos que a liquidez cresça, e nós consigamos listar a moeda noutras exchanges, isso depois, mas isso aí já não é algo que se possa garantir à partida. Poderíamos, depois, fazendo um depósito, quem vende, fazer uma venda, imagina, a habeas corpus poderia vender e colocar os lucros dessa venda, parcialmente deles, na liquidity pool, a qual controla e a qualquer momento pode remover a liquidity pool. Depois aí entram outros parâmetros em que pode fazer um burn de metade dos recibos da própria liquidity pool e decidir já não ter acesso à liquidity pool. Julgo que à partida poderá fazer isso relativamente à liquidez colocada durante o ICO, mas à liquidez colocada por iniciativa própria durante a venda dos seus tokens, esses devem ficar sempre disponíveis. Né? Porque aí, a partir daí, a habeas corpus torna-se um investidor como qualquer outro e não tem responsabilidade de salvaguardar para a comunidade aquilo que investe. Porque a partir daí entra no papel de um investidor igual a qualquer outro. E aí poderia-se ir aumentando essa liquidez e se propagando a outras pools de liquidez e outras exchanges centralizadas, e portanto este respaldo poderia ir crescendo e a partir do momento criava-se uma nova layer em que este ponto aqui já ficava respaldado com uma maior quantidade de respaldo. Mas, voltando à questão inicial, num muito curto prazo, se este preço subir demasiado, a habeas corpus vai ter que decidir tornar, portanto, o crescimento orgânico, impedindo este crescimento absurdo e financiar-se no processo, mas vai perder, portanto, os direitos de governação e depois aí o projeto irá ter, portanto, irá ganhar vida própria e passará a ser governado por quem mais interesse tem dentro do próprio projeto. E, portanto, é assim que isto vai funcionar, muito dinâmico, mas é tudo muito, muito dinâmico, portanto, é uma criptomoeda, não é uma stablecoin. Portanto, o objetivo, se o nosso objetivo fosse criar uma stablecoin, nós aí simplesmente não havia mercado. Portanto, nós recebíamos ouro e fazíamos um peg de por cada. O ouro é equivalente passávamos as moedas como se fossem cheques ao portador do ouro armazenado num determinado cofre, mas isso não tinha interesse nenhum
em termos de valorização. Isso nunca iria valorizar. Iria valorizar dependendo da valorização do ouro. Mas o que pretende. Como é que vai funcionar? Porque isto é uma questão que tem sido muito suscitada. Como é que vai funcionar a indexação do escudo ao ouro através de uma terceira entidade? Que garantias é que isso confere às pessoas? Que vantagens é que isso tem? Que desvantagens é que tem? É uma das questões mais repetidas de várias pessoas, por várias pessoas. Bom, nós, em termos de necessidade de ter a liquidez disponível desse ouro para poder funcionar, já que nós teríamos que ser uma entidade regulada para poder emitir esses, portanto, no fundo, o que nós poderíamos fazer era colher esse ouro, portanto, esse ouro resultado da pré-venda, e depois o que nós poderíamos fazer era emitir cheques digitais ao portador no blockchain para respaldar de forma digital a nossa própria criptomoeda. Isso é um processo muito complexo e julgo que no âmbito desta iniciativa, acho que isso foge um pouco do âmbito desta iniciativa, porque esta iniciativa não é tornarmos a coisa demasiado complexa. No fundo, isto é o nosso primeiro projeto e portanto, nós queremos simplificar ao máximo. E então, simplificar ao máximo implica ter alguma abstração procedimental relativamente a alguns procedimentos que, sendo muito complexos, nós vamos torná-los, encapsulá-los e torná-los o mais simples possível. E, portanto, vamos ver o que é que são estes Tether tokens que nós vamos utilizar, que no fundo são cheques digitais ao portador de ouro que existe num cofre de uma instituição. Portanto, há uma instituição que é a empresa Tether, que guarda uma reserva de ouro, uma reserva de ouro físico, portanto, eles têm portanto, a responsabilidade com a segurança desse ouro físico e, portanto, como tu deves saber, a habeas corpus não teria certamente meios para garantir a segurança desse ouro. Portanto, numa fase inicial, eu não estou a dizer que se o projeto tivesse um sucesso extraordinário, se nós nos tornássemos tivéssemos um crescimento e um sucesso muito grande no futuro, que num futuro próximo nós não tivéssemos meios de garantir a segurança das nossas próprias reservas de ouro. Isso implicaria meios militares e, enfim, pronto, isso não me vou alongar por aí. Neste momento, nós temos que, para conseguir ir à frente com esta ideia, nós temos que ter sempre parcerias, partnerships com instituições que já tenham garantido a segurança desses ativos. E, portanto, o que é que nós vamos fazer? No fundo, nós vamos, com o dinheiro vindo da pré-venda, portanto, a pré-venda dos escudos, portanto, os 50% que vamos distribuir na pré-venda, nós vamos utilizar esses fundos para comprar, portanto, cheques digitais ao portador destas ditas reservas de ouro. E, portanto, estes tokens, portanto, são os USDT, são os SHOUT, neste caso, portanto, os Gold Tether, que, no fundo, uma moeda representa o equivalente a uma onça de ouro guardada no depósito de respaldo. O que é que acontece? Estes Tether tokens, no fundo, tenho aqui o meu gato, desculpa lá, que ele insiste em ir atrás do gato. Estes Tether tokens, no fundo, são documentos digitais de propriedade dos ativos subjacentes. Portanto, conferem, é como se fosse um cheque ou um título ao portador que nos diz que nós somos proprietários daquela barrinha de ouro que está ali ao canto dentro do cofre. É nossa. Pronto. E, portanto, é um cheque, um documento digital que é guardado numa hardware wallet, e sendo que os ativos físicos ficam à guarda de um cofre institucional. E as pessoas podem confiar nessa entidade? Esta entidade é a Tether.io, é a instituição. Vamos ver. O exemplo prático, mais do que qualquer outra teoria, é ver qual é a reputação desta Tether. Bom, esta Tether existe
julgo que desde 2015 ou 2016, e tem sido sempre a moeda com que se compram e vendem todo o tipo de criptomoedas. A própria Bitcoin, durante ciclos bear market consecutivos, quando indivíduos e instituições vendem a Bitcoin, não a vendem por euros, porque obviamente que já muito poucas pessoas, e cada vez menos, vendem a sua Bitcoin por euros depositados numa conta bancária num banco. O que se tem feito a fazer cada vez mais é trocar essa Bitcoin por dólares, neste caso, que estão não à guarda de uma instituição bancária convencional, mas à guarda desta empresa Tether, que emite depois estes cheques digitais ao portador. Isto já dura há 10 anos e, portanto, nós não temos só o STT, temos a empresa Circle, na qual penso que a própria União Europeia é stakeholder e, portanto, isto convido toda a gente a tentar escrutinar estas empresas, porque está tudo online e, portanto, o escrutínio e a dimensão destas empresas que emitem estes cheques digitais ao portador, quer de euros, dólares ou ouro físico guardado em cofres, o escrutínio disto tem sido muito grande. Naturalmente, há sempre a má fama e ciclo após ciclo, ano após ano, vêm notícias de que a empresa Tether não tem liquidez, ou que a empresa Tether não tem problemas, mas isso é os ataques típicos do sistema, e têm sido muitos ataques ao sistema, à própria Bitcoin. Não significa propriamente que não seja seguro. Mais seguro seria nós guardarmos o ouro com as nossas próprias armas, mas isso, neste momento, não me parece... Então, vou fazer aqui uma pergunta para colaborar um pouco nesta discussão, que tem sido exaustiva. Antes de nós fazermos este programa, tem sido uma discussão que tem feito correr rios de tinta, entre aspas, que agora já não se escreve com as mãos, com caneta, escreve-se no computador ou no telefone, mas tem feito correr rios de tinta nas redes sociais, nomeadamente no Telegram. Qual é, entre essas duas possibilidades, ou seja, alguém da habeas corpus, ter o ouro guardado num cofre em casa e depois, sei lá, ficar acordado à noite, fazemos turnos, eu posso fazer turnos aqui com a minha mulher e posso pôr os gatos também a fazer turnos, temos umas fisgas e umas pedras, as pessoas sabem que temos aqui estamos aqui sentados num monte de ouro, portanto essa é uma alternativa. Às vezes dá a sensação que as pessoas preferem essa alternativa, de ser eu guardar o ouro aqui debaixo num buraco qualquer ou num cofre em casa. Outra alternativa é esta empresa que, enfim, suscita dúvidas em algumas pessoas. Entre eu estar aqui com a minha fisga à espera que venha algum maluco tentar tirar-me o ouro e estar nos cofres desta empresa, da Tether, qual é, entre uma possibilidade e outra, o que é que existe que se possa dar às pessoas para que esta discussão, no fundo, acaba por ser um bocadinho redundante, porque não há soluções para... Não há soluções perfeitas, exatamente. Não há soluções perfeitas. Portanto, é isso. Ou sou eu a guardar o ouro em casa, ou alguém da habeas corpus, eu posso dar esse presente envenenado a algum dos meus colegas da habeas corpus. Guardei o ouro e boa sorte com isso. Se fores exaltado, depois vais ter que prestar contas. Ou então uma empresa que já está no mercado há muito tempo. Depois fazia uma pergunta, havia alguém que perguntava como é que vai funcionar o market maker, e eu aproveitava, já que estou com a mão na massa, e explicava isso. Portanto, nós depois vamos pegar nesses cheques digitais ao portador, né? E o que vamos fazer é tão simples como colocá-los dentro da pool de liquidez, que mais não é do que uma espécie de uma balança de dois pratos. Ou seja, num prato da balança nós colocamos os cheques digitais ao portador de ouro que adquirimos com os fundos obtidos na pré-venda,
e no outro prato da balança colocamos o equivalente a todos os tokens que foram distribuídos na pré-venda. E a partir deste momento, 5 euros de ouro, portanto, para simplificar, uma vez que nós vamos, ou que se convencionou que iríamos distribuir os nossos escudos a um rácio de 1000 escudos por cada 5 euros, convenciona-se aqui também que cada uma destas moedas vale 5 de ouro, terá o ouro equivalente a 5 euros. E, portanto, neste ponto, portanto, a partir do momento em que a Liquidity Pool é constituída, que será um market maker automático, ou o automatic market maker, se assim lhe preferirem chamar, o rácio será exatamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Portanto, 6 moedas de ouro de 5 euros equivalem a 6 moedas de escudos de 1000 escudos cada moeda. E a partir daqui o mercado começa a funcionar. E aquele gráfico que eu mostrei antes, portanto, o gráfico que subia e descia, não sei se recordam, no início, é explicado muito pelo que vai acontecer dentro desta balança. Portanto, haverá quem venha vender escudos, aqueles que os compraram na pré-venda poderão eventualmente vir vendê-los e, portanto, colocam o escudo num prato da balança e levam uma moeda de ouro a que têm direito do outro prato da balança. E acontecerá também o contrário. Portanto, quem queira vir comprar escudos, porque não os comprou durante a pré-venda, e, portanto, para levar escudos de um lado da balança, terá que depositar ouro do outro lado da balança. A pessoa não precisará ter ouro, porque o mercado automático funciona de uma maneira em que tudo é convertível por tudo. Portanto, se a pessoa não tiver ouro, mas tiver Ethereum, ou Bitcoin, ou USDT, ou outra coisa qualquer, a própria liquidez do Uniswap ou outra plataforma onde a pessoa estiver a fazer a compra, pega naquilo que a pessoa tiver ou que quiser. Eu quero comprar os escudos, não quero comprar os escudos com ouro, quero comprar os escudos com o USDT ou com Ethereum. Então é isso que eu vou meter lá. E o próprio Uniswap vai converter esses dólares ou euros ou o que for que a pessoa levar para comprar e irá convertê-los automaticamente em ouro, e depois o próprio mercado coloca o ouro equivalente ao valor que a pessoa levou para comprar os escudos, e são entregues os 1000 escudos ou o equivalente à pessoa. E, naturalmente, a balança fica desequilibrada, né? Portanto, a partir deste momento, 5 moedas de 1000 escudos já são equivalentes a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 moedas de 5 euros de ouro. E é neste momento que o preço do escudo começa a subir, porque o rácio começa-se a desequilibrar. E às tantas poderá acontecer uma situação em que, havendo uma especulação desenfreada, nos possa levar a uma situação em que 2 moedas de 1000 escudos, portanto 2000 escudos, já sejam equivalentes a uma quantidade enorme de moedas de ouro. E o preço aí começa a especulação. E isso é nefasto, mas faz parte. A natureza do animal é esta, e portanto não há nada que a gente possa fazer. E é isto que acontece com as criptomoedas. E portanto, neste caso, o novo preço dos 1000 escudos agora já não eram 5 euros, mas era 5 vezes 5 euros. E portanto, sendo que 5 gold tokens são equivalentes a 25 euros, portanto, os 1000 escudos agora valiam, em vez de 5 euros, valiam 25 euros nesta fase do campeonato. Esta é a forma como o mercado automático vai funcionar. Tinham-me perguntado isto. Isto, claro que é uma forma muito simplificada de explicar as coisas. Eu, se calhar, agora, quando alguém vir o filme, vai-me criticar porque eu simplifiquei a demasia, que há aqui muitos detalhes e há muitas nuances. Naturalmente, eu não posso ir aprofundar esta explicação ao nível máximo da complexidade, porque eu quero que a pessoa que nada tem a ver com estas temáticas perceba. Portanto, eu imagino que eu estou a explicar mecânica a um tipo que é arquiteto. O arquiteto não tem que perceber, portanto, eu estou a explicar na forma mais simplificada. Mas da forma mais simplificada Isso é bom porque
nem toda a gente é entendedor destes assuntos e há muita gente que está interessada e não precisa de entender isto. Ou eu também utilizo um telemóvel e não sei construir, não sei fabricar um telemóvel. Portanto, bem, tenho aqui uma pergunta. Posso colocar aqui uma pergunta de uma das pessoas que nos está a ouvir? Penso que sim. Ok. Bom, como é que se justifica que o ouro subjacente seja gerido? Não era este que já está respondido. Era outro. Pois, essa já penso que já foi. Era esta. Qual é a pergunta? O objetivo tem a ver com o objetivo de resgatar a soberania monetária internacional e que, pelo que percebo, aqui o Jorge Pinto considera contraditório este objetivo de resgatar a soberania monetária de Portugal, que também já tive a oportunidade de explicar, com a moeda operar numa plataforma centralizada. Mas a moeda não vai estar a funcionar numa plataforma centralizada. A plataforma utilizada para colocar a liquidez será o Uniswap. E o Uniswap é tudo menos centralizado. Ok. Muito bem. Bom, depois aqui eu posso responder a esta já agora. Vou dar também um bocadinho de descanso ao João. Como responde às alegações que este projeto tem como propósito principal o financiamento exclusivo da habeas corpus? Bom, essas alegações são legítimas e, de certa forma, até são verdadeiras, parcialmente verdadeiras, porque eu, como acabei de assumir, este projeto visa também o financiamento da habeas corpus, para a habeas corpus poder levar a cabo e intensificar a sua atividade, que tem sido bastante intensa, aliás, com recursos limitados. E, portanto, existe essa finalidade é declarada, é assumida, mas também existe a finalidade de permitir que o token, que o escudo, também beneficie os seus investidores, e isso, como acabou de falar o João, é assim que funciona o mercado, e entramos nas questões psicológicas de funcionamento do mercado. Quanto mais visível estiver a habeas corpus, podia dizer quanto mais polémica estiver a habeas corpus, mais potencial de valorização o escudo apresentará. E a habeas corpus, como se tem visto, não tem medo de ser visível, não tem medo de estar de levar a cabo ações que são algumas até envolvem alguns riscos, e nós temos que ter os nossos advogados, temos que ter uma estrutura que é invisível para a maioria das pessoas, mas que nos permite levar a cabo as atividades que temos vindo a encetar. Portanto, é isso. Bom, eu já respondi isto também. O Jorge depois foi novamente à mesma questão, que é a questão da recuperação, do resgate da nossa soberania monetária. Isso eu já expliquei. Nós sabemos que isso implica uma mudança de regime. Neste momento nós estamos lá, mas reparem uma coisa. Nós temos a pretensão de contribuir para a queda deste regime. Mas isso não se faz de um momento para o outro. Isso pode demorar muitos anos, e demora muitos anos. Este regime, esta ditadura usurária já cá está há 50 anos e portanto, está bastante desgastada, na minha opinião. Aliás, a ditadura usurária do Ocidente está desgastada, e vemos isso nas dívidas soberanas, entre aspas. Sei que há pessoas que também vão embirrar com esta palavra, com esta expressão que eu utilizei das dívidas soberanas, mas não interessa. É uma forma de explicar o assunto. Dívida pública externa. E, portanto, isso é um objetivo, mas nós temos consciência do nosso tamanho, fazemos muito mais do que aquilo que corresponde. O que fazemos corresponde é muito mais do que o nosso tamanho efetivo, portanto, temos um tamanho, um valor maior do que o nosso tamanho em termos de conjunto de infraestruturas, etc., e de recursos, e, portanto, temos consciência das nossas limitações, mas esse momento, o momento de estarmos
estarmos perante uma mudança de ciclo vai surgir e a habeas corpus contribuirá para isso. E tenho a sensação, isso posso dizê-lo já, tenho a sensação de que o escudo terá um papel muito importante nisso. Terá um papel muito importante. João, tenho aqui outra pergunta para te passar a palavra novamente. Tenho aqui uma pergunta para ti. Venha. O escudo indexado ao ouro, muito bem, mas o escudo é uma moeda fiduciária, ou seja, é uma moeda, o valor do escudo é o mesmo que o valor, por exemplo, do euro ou alguma diferença? Como é que isso funciona? Bom, nós estabelecemos um rácio, né? Portanto, nós decidimos, portanto, tem que haver um preço, tem que haver tem que se decidir um valor inicial, e o valor inicial é, portanto, o rácio entre o valor que o respalda e a quantidade de token nos pratos da balança, como eu expliquei no slide. Nós simplesmente poderíamos ter escolhido uma quantidade aleatória de tokens que seriam colocados na balança de acordo com a quantidade aleatória de fundos escolhidos na pré-venda, e isso iria dar um valor totalmente arbitrário para o preço do escudo. Na verdade, nós tivemos que decidir que fração de moeda iríamos distribuir, e, portanto, convencionou-se que por uma questão de graça, que haveríamos de colocar no prato dos tokens tantos escudos quantos os que existem no prato de respaldo os convertam no preço de 1000 escudos por cada 5 euros. Sendo que depois haveria uma quantidade de tokens por distribuir que teriam outros destinos, nomeadamente os qualquer coisa entre os 30% e 50% que iriam ser entregues à entidade governadora, neste caso à habeas corpus. Portanto, é apenas uma convenção. Portanto, nós temos que ter um preço de lançamento, temos que constituir um rácio, e o rácio será a decidir quantos tokens representam o valor de respaldo. Convencionou-se que seriam tantos quantos fizessem o valor de 1000 escudos por cada 5 euros. E assim faríamos a distribuição. Mas isso não quer dizer que as coisas não se possam alterar. Neste momento é a habeas corpus a entidade governadora. Eu criei o white paper versão 1.0 e eu espero que haja muito sucesso no futuro para que em versões 1.1, 1.2 eu depois veja a continuação noutras direções e com outras ideias, e já gostaria de lá chegar, porque eu gostava também de falar de que forma é que o roadmap desta moeda poderá efetivamente evoluir no futuro. Isso é muito interessante. Antes de começar a falar disso, vou aqui colocar uma pergunta que também tem sido engraçada e tem sido recorrente. João, e se a internet acabar? E se a luz acabar? Se a eletricidade acabar? Isso é uma pergunta muito pertinente. Eu vou ter que tirar daqui os meus gatos primeiro, porque eles insistem em subir-me para cima. Anda cá, tigre. O tigre e o Dotos. Bom, relativamente a essa pergunta é complexa. Como é que é essa? Desculpa lá, podes repetir a pergunta? Acabar ou se a internet acabar, porque no fundo estamos no domínio eletrónico e precisamos que é de internet, que é de eletricidade. Bom, eu gostava de fazer a introdução à forma como eu vou responder a isto, com uma corrente que havia aí muito em 2008, ainda nos primórdios das redes sociais, que ainda era o Wi-Fi na altura, e falava-se muito que vinha aí um planeta que era uma espécie de um autocarro espacial que trazia uns gajos que eram os Anunnakis e que iam destruir tudo, e que depois voltavam de 5 em 5 mil anos, que tiveram cá 5 mil anos, e que depois agora ia ser em 2012 que eles vinham novamente, e que não gostaram nada do que a gente andou cá a fazer, e agora quando viessem iam destruir isto tudo e partir isto tudo. E há pessoas que acreditaram tanto nestas coisas, que
que houve quem tivesse desistido da própria universidade porque achava que não valia a pena estarem já a estudar, porque o mundo ia acabar e portanto, para que estar a seguir a universidade se o mundo ia acabar? E acabaram por não fazer o curso, acabaram por não se formar, acabaram por não fazer nada na vida. E a verdade é que o Anunnaki não chegou em 2012, o Anunnaki não chegou, o planeta Anunnaki, ou o que era aquilo, o Anunnaki, não chegou em 2021, pá, e continuamos à espera do Anunnaki, pá, e portanto nada. Mas, se de facto acontecesse isso que eles prevêem, que viesse, portanto, um cataclismo e ficássemos sem internet, convém dizer que é possível fazer, portanto, a atualização do blockchain da Bitcoin e de outros via rádio, via VHF, porque existe um nó que funciona via frequências de rádio num satélite, em vários, neste momento. E, portanto, com muita pena minha, informo essas pessoas que achariam que se acabasse a internet que não conseguiríamos atualizar os saldos das nossas carteiras. Não, porque efetivamente havia forma de transmitir transações sem ser necessária uma conexão à internet. Essas pessoas, devo dizer-te, se me permites, que são o mesmo grupo que gostam de dizer que as criptomoedas pertencem à BlackRock e que pertencem ao sistema e que o dinheiro digital pertence ao sistema. E eu gostaria de responder com uma pergunta. Estas impressoras que produzem o dinheiro físico, suponho que não pertençam à BlackRock. Portanto, a Bitcoin é da BlackRock. Foi a BlackRock e a CIA que inventaram a Bitcoin. Eu suponho que a CIA não terá inventado isto que eu tenho aqui na imagem. Pronto. Isto só para desconstruir, né? Só para desconstruir essas teorias absurdas. Depois, há outras coisas que eu gostaria de mostrar. Que é o seguinte. Não sei se vocês sabem o que são estas máquinas aqui. Estas máquinas aqui são as máquinas que cada vez existem mais, sobretudo naquelas estações de gasolina no Alentejo. No Alentejo, em Mourão, já só existem estas máquinas. E porquê? Porque há uma coisa chamada notas falsas. Que, se nós não tivermos estas máquinas eletrónicas, né, se nós não tivermos estas máquinas eletrónicas para detectar as notas falsas, e se de facto o planeta Anunnaki viesse, como eles dizem que vem, se calhar nós iríamos ter caminhões trolleys destes para espalhar fardos de notas falsas, porque quer dizer, como é que era possível nós saber qual era o dinheiro verdadeiro e qual é o dinheiro falso se não houver eletricidade, né? Isto também para desconstruir as teses de que o dinheiro físico é que era a nossa salvação se acabasse a eletricidade. Bom, se acabasse a eletricidade, o dinheiro físico era a nossa salvação para acender a fogueira, né? Para acender a fogueira era a nossa salvação, mas não teria certamente mais utilidade nenhuma. Depois, ainda para concluir, não sei se vocês veem a diferença entre estas duas notas. Há uma que vale 100 euros, há outra que não vale nada. Conseguem ver a diferença? Esta vale 100 euros, esta não vale nada. É incrível que o valor desta nota, que é de 100 euros, esta não vale absolutamente nada. O valor desta nota, que é de 100 euros, é justamente no número de série que é digital. Ou seja, a única coisa de valor que tem o dinheiro físico, que essa gente chama de dinheiro físico, os apologistas do dinheiro físico, né? A única coisa de valor que o dinheiro físico tem é, paradoxalmente, a única coisa que lá está que é digital, que é este número de série. Se nós tirarmos o número de série digital que está na base de dados do banco, se o tirarmos, ficar a nota, isto é papel para acender fogueira. Julgo que terei respondido. Enfim, eu também não quero entrar agora na discussão sobre o valor intrínseco da moeda que é verdadeira, que tem o número de série, porque também iríamos desviar bastante do nosso tema. Que o valor intrínseco não é zero. Mas está aqui uma pergunta que é interessante, porque é uma pessoa que, pelos vistos,
conhece tanto de criptomoedas como eu e como muitos outros, ou seja, deve ser na ótica de um leigo e está a perguntar como é que isso vai acontecer, se pode utilizar euros, dólares ou outra moeda, como é que isso vai acontecer? Este ICO, julgo que o que se convencionou é que só poderia ser distribuído através da compra com criptomoedas. Portanto, não poderá, eu sugeri isso no white paper, mas atenção, Rui, a habeas corpus terá todo o poder de decidir contrariamente àquilo que eu penso. Eu julgo que seria mais conveniente porque para contornar algumas questões legais, mas depois tu sendo mais experiente e tens naturalmente muito mais sobre essa matéria do que eu, poderias entender que talvez não fosse assim tão problemático e poderias decidir. Mas julgo que fazer a pré-venda exclusivamente em criptomoedas nos coloque numa posição muito mais confortável. Até por outra razão, nós neste momento é preciso perceber que a habeas corpus não tem conta bancária. Estamos a tentar abrir uma conta bancária, mas neste momento não temos e não sabemos se vamos ter sucesso na abertura de uma conta bancária. Estamos a tentar abrir uma conta bancária, nem vou dizer em que banco, mas pronto, devem imaginar o único banco que eventualmente poderá abrir uma conta bancária em Portugal, porque todos os outros sabemos que não, e mesmo que seja utilizada uma conta particular, essa conta vai ser também cancelada a partir do momento em que se saiba qual é a conta que está associada a alguma atividade da habeas corpus. Portanto, nós neste momento não temos conta bancária e, portanto, nem sequer poderemos receber em dinheiro através de transferência bancária. Em dinheiro físico pode sempre receber, mas não considero que seja prático e também não considero que seja a melhor forma de transmitir segurança às pessoas. Portanto, o sistema será mesmo através mediante criptomoedas e isso não é assim tão difícil, não é assim tão complicado. Hoje em dia existem plataformas que nos permitem fazer uma transferência em euros e recebermos um voucher em criptomoedas. Penso que é dessa forma que se faz e esse voucher pode ser transferido para qualquer carteira. E, portanto, não é assim tão complicado. Eu também pensava que era mais complicado, não é complicado. Pronto, era esta pergunta. Tinha aqui outra pergunta qualquer, não sei. Queria te perguntar, penso. Era isso que eu ia dar a palavra para poderes falar sobre o roadmap. Sim, não, houve alguém que perguntou e fizeram durante o tempo que a gente teve a colher perguntas que se iam fazendo, houve muita gente que falou no anonimato, portanto, o anonimato, exatamente. E, portanto, gostaria também de, se quisesses, posso avançar já com essa explicação. Por favor. Esta questão do anonimato, vamos ver, há muita gente que ainda pensa que o Coinbase e Binance são carteiras de criptomoedas, ou que, portanto, ainda há uma grande dificuldade em diferenciar o que é ter as criptomoedas guardadas à sua própria custódia e o que é ter as bitcoins em exchanges, em mercados. E daí o medo e o apego ao dinheiro físico, porque no fundo o dinheiro físico consegue ser completamente anónimo. Já as criptomoedas têm transparência e de facto as transações do blockchain são de facto transparentes, mas essa transparência não é assim tão simples quanto se diz. Nós, a comunidade cripto, por uma questão de não nos chatearem muito com a questão das regulações e porque nos interessa deixar as pessoas pensar que de facto a Bitcoin e o blockchain é totalmente transparente, nós ficamos calados e dizemos que sim, mas a verdade é que essa transparência não é assim tão transparente quanto isso. E eu tenho aqui alguns slides preparados também para mostrar como é que isso de facto acontece. Reparem, por exemplo, quando as pessoas compram criptomoedas no Coinbase
e as enviam de umas para as outras. Por exemplo, eu posso enviar Bitcoin que tenho no meu Coinbase para a tua conta que tu tens no Coinbase, e naturalmente toda a gente sabe que o João enviou ao Paulo 0.1 Bitcoin a determinada hora e, portanto, o governo sabe, porque depois a Coinbase portanto, todas essas informações são partilhadas com o Estado e, portanto, toda a gente sabe que essa transação ocorreu. E nesse aspecto, portanto, quando nós fazemos, ou por exemplo, do meu Revolut para o Revolut do Jorge, por exemplo, o que acontece é que há transparência total e toda a gente sabe essas transações, de onde vieram, para onde foram e quem são as pessoas envolvidas. Porque o Coinbase e o Binance são empresas regulamentadas por entidades governamentais e, portanto, elas informam os reguladores da operação e o governo fica a par de tudo o que acontece. Só que há uma terceira forma de guardar criptomoedas, que são as hardware wallets, são as carteiras offline, são as carteiras em cold storage. E o que acontece quando eu, por exemplo, como está aqui na imagem, quando o Paulo Santos, por exemplo, retira a sua Bitcoin ou do Coinbase ou do Binance para uma carteira hardware wallet de criptomoedas, a conta dele deixa de se chamar Paulo Santos para se passar a chamar a conta BC1D54, blá, blá, que não tem nada lá a ver com o nome dele, nem dados dele, nem biométricos, nem cartão de cidadão, nem absolutamente nada. No entanto, há a grande probabilidade de que se suponha que as contas que estão, as bitcoins que estão nestas contas, pertençam ao Paulo Santos e ao Jorge Bastos. Foi o destino das bitcoins que estavam nas suas contas do Binance e do Coinbase. Supõe, mas não tem a certeza. Portanto, supõe, mas sem certeza. Supõe. E porquê é que não tem a certeza? Portanto, porque o governo não tem meios de confirmar estas duas possibilidades que eu aqui tenho. Por um lado, se o Paulo ou o Jorge se enganaram numa letra e enviaram a Bitcoin para um endereço do qual não possuem a chave ou acesso. E se, portanto, perderam a propriedade das moedas, porque este BC1DF54, portanto, este endereço que aqui está complicado, enganaram-se numa letra e foi parar a um endereço e eles dizem, olha, enganei-me, está neste endereço, mas este endereço não é meu, porque eu enganei-me. E, portanto, não há forma de provar que ele de facto não se enganou ou se enganou, não há forma de ver isso. E, portanto, ele agora pode dizer, olha, não me podem tributar porque já não são minhas, perdi-as, não são minhas. Ou não posso ter responsabilidade sobre para onde é que elas foram a partir daí porque eu não controlo esse endereço. Pois há outra possibilidade, que é o Paulo ou o Jorge terem feito um pagamento em Bitcoin a outra pessoa. Portanto, eles não transferiram para o seu endereço, mas fizeram um pagamento a outra pessoa a quem deviam dinheiro, do qual a Binance não conhece identificação. Ou melhor, não conhece identificação sem que o Jorge ou o Paulo sejam intimados a identificá-lo. E, portanto, aqui podem sempre alegar que se enganaram e perderam os fundos. E, portanto, não há forma... Portanto, a partir daqui a transparência torna-se muito menos transparente, porque não se consegue saber. Há uma possibilidade de ser destes dois dispositivos serem do Paulo e do Jorge, mas não conseguimos garantir com certeza que sejam. Isto complica-se muito mais. Porque depois, se nós já não temos a certeza que este é o Paulo, quando a Bitcoin abandona este endereço para ir para outros dois, muito menos certeza temos de quem são os proprietários disto. E, quer dizer, isto às tantas... sim, porque imagina que este endereço estava a zero e que o Paulo manda metade para um, metade para o outro. E agora cada um deles tem metade de uma Bitcoin. Mas estes endereços eram endereços virgens. Quem é que garante que são estas pessoas? É o Paulo? Mas agora o Paulo é obrigado a identificá-los? Quem são? Ninguém sabe que eles são. E depois entramos no fugazi total, não é? Entramos no fugazi total e ninguém sabe quem é quem. E a partir deste momento, quando as moedas começam a circular dentro da comunidade, atenção, dentro da comunidade, de umas mãos para outras, ninguém sabe. É completamente impossível saber quem é quem. Exatamente. Até que um destes, passados muitos meses, pega numa destas moedas que têm andado para ali todas misturadas e baralhadas e tem a ideia infeliz de mandar essa moeda para o Coinbase. E a partir do momento em que ele manda a moeda para o Coinbase,
o Coinbase entrega-lhe os euros da venda dessa moeda e apanhou. Mas só neste momento é que ele torna a aparecer. E, portanto, isso da transparência não é assim tão trivial, porque só há verdadeira transparência no momento do off-ramp e no momento do on-ramp. E mesmo essa transparência não é garantida, porque a pessoa pode sempre alegar que se enganou e pode sempre alegar que mandou por uma pessoa que não quer identificar. João, então vamos lá desenvolver aqui um bocadinho esta matéria, porque há pessoas que se concentram exclusivamente na questão... enfim, há umas pessoas que se concentram mais noutras questões da moeda, mas há outras que se concentram exclusivamente na questão da transparência versus anonimato. Bom, então vamos começar aqui com esta. Existem inúmeros exemplos de perseguição quem fez donativos no Canadá aos camionistas por criptomoedas transparentes. Isto está manifestamente, obviamente, relacionado com aquilo que tu acabaste de dizer. Sim, são pessoas que enviaram, são pessoas que fizeram donativos a partir do Coinbase. Exatamente. E portanto, lixaram-se. Está explicado. Agora esta pergunta, a próxima, eu posso responder a isto. As pessoas deste governo, não sabem o que é que é. Eu entendo a ideia. Desde que governo já foram perseguidas por regimes e atacadas na vida pessoal. 99% não fazem ideia em como ficar anónimas e serão registadas. Eu sobre isto tenho algo a dizer aqui ao Max Brito, que é o seguinte. Max, a habeas corpus tem vindo ao longo destes anos a receber donativos por transferência bancária. As pessoas que o fazem sabem que existe uma forma de se saber quem é que os fez, quem é que os deixou de fazer. Então o regime tem formas de saber. E, portanto, essas pessoas nunca se preocuparam quando fizeram esses donativos, quando faziam esses donativos, e esses donativos sempre existiram, e, portanto, há pessoas que não têm a mesma preocupação que o senhor em relação ao anonimato. O anonimato é importante, o direito à reserva da intimidade da vida privada está inscrito no artigo 21º da Constituição, temos direito a ele. Hoje, cada dia, é um direito cada vez mais esvaziado, mas temos um direito formal ainda à privacidade, mas nem toda a gente confunde privacidade com um anonimato absoluto. E há muita gente que está na habeas corpus e que vai para a rua, e vai para a rua e dá a cara em ações, por vezes, muito arriscadas, que colocam a causa à frente do anonimato. Portanto, isso pode ser uma preocupação para si, mas não é uma preocupação para muita gente. Porque se formos todos a querer ficar sob um anonimato absoluto, pode ter certeza que nós não vamos conseguir fazer nada. Pronto, esta pergunta era mais para eu responder, mas vamos aqui continuar aqui com o Max Brito, porque ele faz mais perguntas. Então vamos lá. A Ethereum é 100% transparente e com custos de transação elevados. O que é que nós poderíamos dizer sobre isto? Bom, de facto é verdade, é transparente, da forma, a transparência igual à que eu expliquei anteriormente, é transparente no on-ramp e off-ramp, e depois entre carteiras cold storage é transparência relativa, digamos assim. Relativamente a custos de transação elevados, sim, mas nós escolhemos lançar a nossa criptomoeda no árbitro. Portanto, é uma Layer 2 que tem custos muito mais reduzidos e, portanto, existe forma de minimizar esse problema. Relativamente à transparência, é igual à transparência da Bitcoin. Portanto, é transparente, depende. Essa transparência pode se tornar pouco transparente se formos para cold storage. Então, mas agora vamos aqui à próxima, também do Max Brito, que tem a ver com outra rede, que é a rede BIM, que nos permitiria ter, pelos vistos, segundo o que ele diz, poderíamos ficar 100%, ou as pessoas, os investidores, 100% anónimos. Vamos ver. Todas essas soluções
poderão vir a estar no roadmap da moeda. Nós, neste momento, quisemos simplificar. A coisa para ter sucesso tinha que ser também simples. A BIM pode ter essas características todas, mas quer dizer, como é que se programa os smart contracts da BIM? Se nós quisermos, como é que... Quem é que conhece a BIM? Qual é a linguagem de programação dessa BIM? Portanto, nós decidimos, poderemos ter decidido, bem ou mal, nós tínhamos que optar por uma solução. E essa solução, portanto, foi apresentada. Depois, o que é que acontece? Eu vou dar aqui um exemplo do que poderá acontecer no roadmap da moeda. Como eu expliquei anteriormente, a governação da moeda, neste momento, está numas mãos. Ao longo da estrada que esta moeda vai percorrer, ela será sempre community driven, né? Portanto, o que é que eu quero dizer com community driven? Eu vou dar aqui um exemplo que vai já responder ao Max Brito, que é o seguinte: se a dada altura, no roadmap da moeda, houver um subgrupo da comunidade que detenha 51% dos escudos e que ache que será muito mais útil e muito mais de acordo com os interesses da comunidade não usar o Arbitrum, mas usar essa BIM ou Solana ou o que for, pode-se decidir fazer um burn and mint. Portanto, as pessoas queimam a moeda num determinado, fazem prova de queima no endereço 0 do Arbitrum, numa plataforma onde indiquem qual é o seu novo endereço do blockchain de Solana ou BIM ou o que for, e depois faz-se um airdrop do equivalente ao que foi queimado e transita-se de um blockchain para o outro. E, portanto, eu não queria estar aqui a discutir o que é melhor, o que é pior, porque eu não me quero impor. Quer dizer, provavelmente o Max Brito terá razão, e se a maioria achar que assim é, depois, porque é justamente isso que é um projeto descentralizado. Um projeto descentralizado é permitir que, por voto, a comunidade consiga definir os destinos da moeda. Nós tínhamos que começar por algum lado. Bem ou mal, escolhemos o árbitro porque tem características muito interessantes. A transparência, o anonimato. Nós não somos criminosos, portanto, nem eu nem tu somos criminosos, não temos que estar escondidos. E, portanto, o anonimato neste momento não foi propriamente a opção principal. Exato. E, portanto, se a comunidade decidir mais tarde, e oxalá a moeda tenha esse sucesso e que um dia tenha uma grande comunidade e que deixe de estar na governança da habeas corpus e que passem a ser outras instituições a governar a moeda, isso seria que teríamos sido vítimas do nosso próprio sucesso. Se isso acontecer, depois poderão fazer tudo o que entenderem. E, portanto, acho que esta é a resposta. Acho que está perfeito, é perfeito. É uma resposta perfeita. Efetivamente, isto é um trabalho em curso, é um projeto em aperfeiçoamento constante que será sempre objeto de aperfeiçoamento. O João demorou bastante tempo, nós demorámos bastante tempo a estruturar, fazer as suas linhas, os seus alicerces no fundo, mas depois as coisas, se calhar, até um dia saem das nossas mãos e passam para as mãos de uma comunidade nacional soberana. E é isso, até isso que eu desejo. Seremos vítimas do nosso próprio sucesso, exatamente. Qual a justificação dos bancos? A justificação é sempre comercial, interesse comercial. Bom, muito bem. Eu considero que este direto está a ser muito produtivo. Já estamos aqui há quase 1h30. As perguntas não são assim tantas. Acho que atingimos aquelas áreas principais de quem formulou perguntas, de quem colocou dúvidas. É óbvio que há sempre questões relacionadas com a entrega do ouro a uma entidade, há sempre questões relacionadas com o anonimato. Enfim, isso é, como acabou de dizer o João, são sempre coisas que são
passíveis de aperfeiçoamento. Imaginem que um dia nós temos condições para proteger o ouro. Para proteger o ouro. Com tanques. Oxalá seríamos vítimas do nosso próprio sucesso. Exatamente. E, portanto, estamos a ser realistas, estamos a criar algo, estamos a criar algo que é uma afronta ao regime, que beneficia a habeas corpus, em duas dimensões diferentes, beneficia a habeas corpus no sentido de conferir capacidade económica à associação, à organização, para intensificar a sua atividade. Imaginem só se a habeas corpus tiver capacidade económica para espalhar, por exemplo, outdoors em todo o país, para, em vez de realizar ativismo num determinado local, realizar nas capitais de distrito no mesmo dia e hora. Enfim, a criatividade não tem limites, nós poderíamos fazer muita coisa e poderemos fazer muita coisa, estou certo. E essa é uma das dimensões que poderá beneficiar a habeas corpus. Outra dimensão poderá aumentar a comunidade da habeas corpus, poderá fortalecer a comunidade da habeas corpus. Nós, neste momento, temos advogados a trabalhar para habeas corpus para proteger as pessoas que estão mais na linha da frente do ativismo e das pessoas que depois recebem retaliações, que sofrem retaliações pelo que têm vindo a fazer, e não obstante não fazermos nada que ultrapasse os limites da lei. E, portanto, nós precisamos de uma estrutura, precisamos de grupos de trabalho. Isso é muito mais difícil, as pessoas não sabem o trabalho que há na habeas corpus. Vêm muitas vezes o trabalho já feito, mas é necessário uma estrutura de trabalho com vários grupos, com várias pessoas. É necessário organizar isso tudo. É necessário colocar pessoas que não gostam umas das outras a trabalhar juntas. Estamos a trabalhar com pessoas, somos seres humanos, isto não somos obrigados a gostar todos uns dos outros, temos uma causa que nos move, e por isso este fator também de favorecimento, de beneficiar a habeas corpus em duas dimensões diferentes. E, finalmente, beneficiar, como é óbvio, quem confia neste projeto e que merece uma compensação pela confiança depositada. E, portanto, nós queremos também que os investidores ganhem com isso. Ganhem economicamente, como é óbvio, é disso que estamos a falar neste momento, para além do que já referi há instantes. E por isso é isso que fizemos um benefício de todos, e isto é algo que surgiu de uma ideia que eu considerei disparatada, mas que acabei por ter coragem de partilhar com alguém, e neste momento estou muito feliz porque tomou forma, está cada vez a tomar mais forma, está numa fase prévia de lançamento, faltam apenas alguns dias, será no dia 25 de novembro. E há aqui uma pergunta interessante já agora. Haverá alguma confusão possível com o criptoscudo? Pelo visto é outra moeda que já foi criada. Eu gostava de responder aqui a esta: para que criar uma shitcoin que não vai a lado nenhum? Eu ponho esta aqui. É legítimo perguntarem isso, mas não é bem assim. Não é bem assim, porque esta criptomoeda vai ter um valor intrínseco relacionado com uma utilidade. A posse da criptomoeda vai dar em duas frentes. Dentro da própria comunidade, poderá ter, portanto, vou fazer aqui uma partilha de ecrã.
dentro da própria comunidade, ela terá, portanto, há aqui um sistema que vai ser implementado, que é o chamado, a forma de obter rendimentos passivos com esta moeda, que é, nós não podemos pagar juros dos depósitos a prazo, naturalmente, porque a moeda tem um limited supply e, portanto, não há forma de criar juros. Isso teríamos que ter criado uma moeda sem limite, portanto, uma moeda que pudesse continuar a ser impressa, tal como as moedas fiduciárias do sistema fraudulento, mas nós, no escudo, não há essa possibilidade porque ela tem um limited supply de 100 milhões de tokens. O que é que será proposto? E isto é um exemplo do que a comunidade poderá fazer. Portanto, todas estas ideias depois será sempre orientado pela comunidade que governa a moeda. E essa comunidade poderá formalizar propostas para a criação de coleções oficiais de NFTs que irão remunerar as contas do escudo a prazo. Portanto, isto é um sistema que vai incentivar a não vender a moeda. Portanto, as pessoas que investirem na moeda e que resolverem não tirar profits, que resolverem guardá-la ou colocá-la numa conta de escudos a prazo, que será depois verificada por escrutínio do próprio blockchain, portanto será possível verificar quais são as contas que possuem, que depósitos possuem e há quanto tempo possuem esses depósitos, e depois haverá atribuição de NFTs, portanto haverá rendimentos passivos na forma de airdrops de NFTs transacionáveis no OpenSea, portanto coleções de NFTs, e estes NFTs poderiam então, esses sim, ser chamados de shitcoins. Não o token, que tem a sua utilidade, mas estes NFTs poderiam, eles depois ser chamados de shitcoins. Mas como sabem, as shitcoins têm valor e, portanto, esse valor, o valor transacionável no OpenSea desses airdrops que depois vão ser entregues a quem coloca a moeda a prazo e, portanto, resolve guardá-la e não a vender, depois esses NFTs poderão dar esses rendimentos passivos. Mas os próprios NFTs, depois podemos entrar numa layer superior de complexidade, porque os próprios NFTs, não sendo vendidos no OpenSea, poderão, dentro da própria comunidade e dentro da própria comunidade, em entidades específicas da própria comunidade, permitir a obtenção de conteúdos e serviços exclusivos providenciados pela comunidade, privilégios diversos, até como os próprios golden votes na governação do projeto. E, portanto, tudo isto para dizer que existirá muita forma de criar utilidade na moeda e incentivo, portanto, à sua guarda e incentivo a que quem investe não a venda. Portanto, não significa que a moeda seja uma shitcoin, porque isso de ser shitcoin depende da utilidade que a comunidade resolver dar-lhe ou não. E, portanto, e a própria moeda, numa determinada fase do seu roadmap, poderá ser efetivamente uma shitcoin e depois tornar-se um projeto com grande utilidade e mais tarde voltar a ser uma shitcoin. Portanto, tudo depende do timing, tudo depende da comunidade, tudo depende da boa vontade e das ideias que se tiverem e da utilidade que se pretender entregar ao projeto. Portanto, isto para responder ali à questão da shitcoin. Muito bem. Aqui o Além do Ordinário está a perguntar se podem falar da entidade governadora responsável pela estabilização de preços e de como vai operar. Quais são as estratégias para não haver um dump? Bom, isso foi o que já tínhamos respondido no início. Portanto, a entidade governadora é sempre quem detém a maior quantidade do token. João, deixa-me só clarificar aqui uma coisa. Acho que até para ti. O que está a acontecer, estamos a ter agora aqui um influxo maior de comentários, até mais técnicos. O que está a acontecer é que o pessoal que estava no Odissea não comentava, mas os comentários não eram canalizados aqui para a nossa plataforma. Okay. As pessoas agora foram avisadas lá, quem está a ver nessa rede, que os comentários não estavam a ser canalizados para aqui, portanto eu acho que eles estão a ir para o YouTube e estão a comentar no YouTube, e então os do YouTube vão para aqui. Por isso é que estamos agora a ver aqui alguns comentários que até são um bocadinho anacrónicos relativamente àquilo, ao que já foi o programa, àquilo que já falámos aqui, mas acho que podemos comentar mais um bocadinho. Se quiseres falar rapidamente mais sobre aqui, sobre algumas coisas.
Perguntavam, portanto, a entidade governadora responsável pela seleção do preço é sempre, portanto, há um kick-off, né? Há um ponto de partida em que nós somos apanhados como sendo a Gênesis, e, portanto, a dada altura a habeas corpus a entidade governadora, mas a entidade governadora é sempre, ao longo do roadmap, quem reúne os 51% de votos, quem reúne os 51% de tokens circulantes. E a entidade governadora tem, numa fase inicial, o direito, chamamos assim, e, portanto, esclarecer, para que não sejamos mais tarde acusados de não ter informado, a quem possui as moedas tem o direito de fazer com elas o que entender. Portanto, o proprietário das moedas não tem que dar contas a ninguém. No entanto, tem a responsabilidade dentro da comunidade, e depois disso dependerá o sucesso da moeda no longo prazo. Portanto, a responsabilidade de que quem for conseguindo ao longo dos tempos manter os poderes de governação da moeda tem essa responsabilidade de a estabilizar. Numa fase inicial, por razões óbvias e pela observação dos modelos e tudo o que aconteceu no passado, e sobretudo tendo as características que tem, nomeadamente o respaldo, que dá alguma garantia, não absoluta, mas muito grande, de que muito dificilmente a moeda será transacionada no Uniswap abaixo do preço de pré-venda, e, portanto, basta ver os dados on-chain e os tokenomics para perceber que é esse o caminho que leva, e, portanto, poderá haver uma especulação inicial muito forte, e que poderá haver, nas primeiras semanas, nos primeiros dias, após a abertura do mercado no Uniswap, poderá haver uma tentativa de fazer a moeda valorizar abruptamente, muito rapidamente, com o objetivo de a prejudicar, porque tudo o que sobe muito violentamente acaba por depois também ter um crash muito violento. E, nesse sentido, a habeas corpus tem a oportunidade de não permitir essa subida tão violenta através da sua capacidade que tem de vender, porque tem imensa moeda do seu lado. E, portanto, é já um aviso a que invistam, mas não tentem fazer o preço subir muito violentamente, porque nós não vamos deixar o preço subir muito violentamente. Nós vamos tentar estabilizar o preço para que ele suba, não violentamente, mas organicamente. A subida orgânica é o que pretendemos. Uma subida orgânica é uma subida de 30% ao mês, no máximo. Não duplicar o preço ao fim de 2 dias e quadriplicar o preço ao fim de 3 dias e depois acontecer um crash violento que possa comprometer o projeto. Não garantimos que consigamos impedir isso, mas iremos tentar impedi-lo. A forma que a habeas corpus, entidade governadora, tem de o fazer é não permitir que o preço suba contrabalançando as compras abruptas com vendas abruptas que garantam a estabilidade do preço. No entanto, a habeas corpus pode-se prejudicar com isso, perdendo o poder de voto, porque não é possível nós produzirmos mais moeda. E vamos pensar nos 30% a 50% de moedas iniciais que a habeas corpus tem, como os cartuchos da espingarda para impedir o crescimento não orgânico. E quando se acabarem os cartuchos, a habeas corpus perde o poder de voto e o poder de governar o projeto. E passará a governar o projeto quem depois conseguir reunir os 51% de moedas que permitam governar os destinos e o roadmap. E, portanto, é isto. Muito bem. Esta pergunta já está basicamente respondida aqui nesta... Vamos aqui à próxima. Nós temos alguma noção disto ou não temos noção nenhuma? Nós não queremos, aqui a questão é, não queremos vender mais do que 50%. Muito bem. Muito bem. E pronto, estamos já a terminar, penso eu. Qual é o valor do António Pinheiro? Qual é o valor da supply que vai para o investidor? Será no máximo 50%. Muito bem, muito bem. Meus senhores... Quando acabar os 50%, acaba a pré-venda, será assim? Exatamente.
E a pré-venda vai prolongar-se durante esse período até atingir 50%. Bom, meus senhores, isto penso que foi um excelente direto. Eu estou muito animado, estou extremamente animado com este projeto. Tem nos ocupado bastante em termos de concentração e de tempo. E as questões e as dúvidas que circulavam e que eram mais insistentes, penso que foram todas respondidas aqui. É certo, temos que perceber aqui uma coisa, é certo, e o João acabou de referir isso, que existem várias opções, existem sempre várias opções dentro num determinado cenário, numa determinada área de atividade, existem sempre várias opções. Foram escolhidas agora determinadas opções. O João foi-me explicando o que é que estava em causa. Fomos tomando essas decisões em conjunto, e não fui apenas eu a participar das reuniões, foram também outras pessoas da habeas corpus, da direção, e essas decisões foram sendo tomadas. Estou absolutamente convencido de que são as melhores decisões para nós arrancarmos com este projeto. Este projeto vai depois densificar-se, vai desenvolver-se, e será seguramente um projeto de sucesso, muito sucesso. João, tens mais alguma coisa a acrescentar? Eu gostaria de saber se há mais questões, se não, penso que está tudo. Havia aqui uma que eu não percebi se foi respondida ou se foi respondida ou se já estava incluída na resposta anterior, que é garantir que as pools de liquidez serão fortes o suficiente para estabilizar o preço. Mas acho que já tinhas respondido a isto. Eu penso que isso foi... Foi Tivemos a responder a isso durante praticamente todo o live. Exatamente. Bem, meus senhores, para esta hora tivemos, em termos de um total de espectadores, acho que tivemos quase 150 pessoas, porque tivemos 3 canais. Tivemos mais pessoas no ODC, curiosamente, que estavam a comentar, e nós não recebemos aqui os comentários, mas acho que respondemos a quase tudo. Portanto, para esta hora, para uma sexta-feira, 8 horas, foi uma boa audiência. Eu também há muito tempo que não faço diretos, e este canal da habeas corpus estava parado. Portanto, tivemos uma boa audiência, tivemos um bom programa, um programa que foi dinâmico, foi apesar de técnico, o João conseguiu transmitir um grande interesse, conseguiu criar nas pessoas, pelo menos em mim, um grande interesse naquilo que estava a explicar. E eu tenho a agradecer a todos que estiveram aqui hoje a ver-nos e a fazer perguntas, mesmo aqueles que fizeram umas perguntas um bocadinho diferentes, porque não gostam do projeto ou porque preferem outra coisa qualquer. Enfim, há sempre pessoas que não gostam de arroz e que comem batatas e criticam os outros que comem arroz. A vida é assim. Mas pronto, estamos a chegar ao fim. Estamos aqui há 2 horas praticamente. E muito obrigado, João. Muito obrigado. E amanhã volto ao trabalho. E parabéns pela coragem. Conseguiste. Isso é... Pronto. Olha, já cá estou, já não posso sair disto. Isto não há hipótese. Não há hipótese. É a vida é assim. Eu também te congratulo, porque também do teu lado também é preciso coragem. Toda a gente está envolvida e que dá a cara. Há muita gente que dá a cara e dá a cara de diversas formas. E, portanto, temos muito mais gente corajosa na nossa comunidade do que poderíamos imaginar. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, João, uma vez mais. E até breve. A ver se eu começo novamente a fazer diretos, porque
tenho estado muito parado e o trabalho também tem sido muito intenso. Bom, até breve. Muito obrigado a todos. Até breve. Com licença.